Graça e paz, igreja querida, uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui dando sequência aos estudos do livro de Atos, ou como eu gosto sempre de lembrar, livro dos Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos no momento da formação da igreja cristã. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo de número 11, que começa, o título é A Defesa de Pedro. E se o título é A Defesa de Pedro, alguma coisa não deu muito certo. Aí, depois do acontecimento que nós vimos no capítulo 10, o grande acontecimento onde o evangelho, a fé cristã, está sendo pregada a outros povos, além do povo judeu. Então, os gentios são alcançados com a palavra de salvação. E Cornélio, então, ele ouve a palavra, ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado, toda a sua casa. E nesse momento, então, que a igreja deveria fazer uma grande festa, uma celebração para receber um novo membro, parece que essa festa não aconteceu. Então nós vamos ver o que vai acontecer hoje, então, no capítulo de número 11, o que acontece com Pedro, que foi lá e pregou aos gentios. Capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma explicação por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou: não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus de amor, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de poder ouvir, ó Deus, meditar e aprender da tua santa palavra. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, clamamos pela tua misericórdia, pela tua unção, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua manifestação em nós e por meio de nós. Fala conosco, ó Deus, orienta-nos e ajuda-nos a sermos não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu já ouvi histórias e já presenciei até momentos em que pessoas que a gente não imaginava se convertem ao Evangelho. Conhecem
a palavra de Deus e se deixam ser tocadas por essa palavra. E eu também já vi pessoas que ouvem essa palavra, mas que não se deixam ser tocadas por essa palavra. Eu me lembro de uma vez onde nós estávamos num projeto social na igreja, cuidando, atendendo a população, portas abertas, várias ações ali, evangelísticas, missionárias, sociais. E nesse dia surgiu um senhor, um homem, pedindo ajuda para pagar uma passagem, né? Ele precisava viajar para outro estado e ele precisava de um valor para cobrir a passagem dele. E aí ele trouxe um papel impresso dizendo que aquela passagem já estava comprada e era, inclusive, a data era o dia seguinte, mas que quando chegasse lá na rodoviária que ele precisaria pagar. E aquelas histórias assim que você fica, e agora, é verdade ou é mentira? E o que me chamou a atenção naquele homem foi que ele chegou usando palavras bíblicas. Irmão, irmã, graças a Deus, pastora. Então ele usava palavras muito tranquilamente de quem conhecia o ambiente cristão. Usava palavras, hoje existe uma expressão um pouco divertida, né? Que as pessoas falam que é a expressão crentez. Então ele usava um crentez, ele usava a linguagem que o povo de Deus costuma utilizar, mas ele não fazia parte desse povo, porque a intenção daquele homem era a enganação. Ele estava ali tentando se fazer passar por um cristão, mas ele estava tão somente enganando. E assim, se você não ficar muito atento, você acaba caindo nesses contos, né? E depois uma irmã da igreja, moradora do bairro, falou, não, essa pessoa ele mora ali em cima, ele tá sempre ali no farol pedindo, com a mesma conversa ou com conversas diferentes, mas o papel dele é esse. Isso é uma situação muito delicada, porque isso também nos atrapalha, muitas vezes, de ajudarmos pessoas que necessariamente precisam da ajuda. Então, às vezes uma pessoa pede uma ajuda, você fica, e agora? Esse pedido é um pedido verdadeiro e sincero, de uma pessoa que realmente precisa, ou é uma enganação para ter aí, né, uma ajuda, né, mas através de uma mentira. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque há pessoas que estão, se fazem passar por cristãos e cristãs, mas na verdade não são e estão apenas enganando. E a palavra de Deus, ela precisa chegar na vida das pessoas. Há pessoas que precisam receber dessa palavra. E como a gente não sabe distinguir quem é e quem não é, a palavra nos ensina que nós devemos anunciar o evangelho a todas as pessoas. Mas, pastor, aquela pessoa vive lá com uma vida irregular, vive mentindo, vive enganando, fazendo falcatruas. Como é que a gente faz, né? Não cabe a nós, não compete a nós o julgar, não compete a nós o escolher para quem a gente vai pregar e para quem a gente não vai pregar. O que compete a nós é anunciar o evangelho a todas as pessoas. Pedro teve essa dificuldade, e esse texto que nós estamos lendo, essa parte do texto de Atos, capítulo 10, capítulo 11, a gente está vendo aqui a dificuldade que os discípulos estão tendo para entender que o evangelho não é só para o povo judeu. Eles tinham uma concepção que uma pessoa, para se tornar cristã, primeiro tinha que se tornar parte do povo judeu, primeiro tinha que circuncidar para depois aceitar Jesus. E não existe aí uns pormenores, uns sinões, né, no meio do caminho. Não, se você quer aceitar Jesus, basta você abrir o teu coração e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, dessa declaração de fé, dessa afirmação, dessa entrega, ele passa a ser Senhor e você começa então a caminhar em novidade de vida. Vai ter erros ainda? Com certeza, infelizmente, mas o Senhor vai nos ajudando a vencer a cada dia. Pedro fez algo maravilhoso, mas para ele fazer esse algo maravilhoso, ele precisou ser trabalhado, tratado, ensinado por Deus. Quando ele tem a visão do lençol que desce, com todos os animais que ele considerava impuro, imundo, comum, ele não deveria nem chegar perto, e Deus diz que ele santifica.
Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Ele tem poder para salvar, ele tem poder para transformar vidas, ele tem poder para moldar o coração das pessoas. Por isso, o importante é que nós oremos e anunciemos a palavra de salvação. Outra coisa bastante importante nesse texto que a gente precisa observar é que o Espírito Santo ele desce na medida que a palavra de Deus é anunciada. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra, por isso a importância de nós deixarmos a palavra entrar no nosso coração, por isso a importância da gente aprender na escola dominical, aprender no estudo bíblico, aprender nos momentos de discipulado, leitura da palavra, oração, jejum, necessários para que ao abrir da nossa boca a palavra de Deus seja proclamada, seja declarada, porque na medida que nós anunciamos a palavra de Deus, o Espírito Santo age e move na vida das pessoas. Olha que coisa mais fantástica está acontecendo, né? E eu quero dizer mais para você, quando você anuncia salvação, quando você anuncia perdão, a festa no céu. A palavra nos diz lá no Evangelho de Lucas, né? A festa no céu por um pecador que se arrepende, por uma pecadora que se arrepende. Quando alguém se arrepende por ouvir a palavra, acontece uma festa no céu. E eu acho isso lindo porque eu e você podemos promover uma festa no céu quando nós anunciamos salvação e as pessoas se convertem ao Senhor. Mas às vezes, meu irmão e minha irmã, olha que coisa incrível, a gente consegue promover uma festa no céu, mas às vezes as pessoas que estão do nosso lado não conseguem se alegrar por aquilo que Deus está fazendo. E foi o que aconteceu aqui. E isso aconteceu por falta de discernimento dos apóstolos, mas eles vão resolver a questão na pessoa certa. O texto diz para nós que depois que aconteceu lá o episódio, né, na história de Cornélio, Pedro então retorna para Jerusalém. E quando ele chega, né, lá, o que aconteceu? Os discípulos, os apóstolos que ali estavam, já tinham ouvido falar. Sabe aquela história, né? A história chegou primeiro, a informação chegou primeiro, né? A notícia chegou primeiro do que Pedro. Antes de Pedro chegar, a notícia havia chegado lá aos apóstolos que estavam lá na Judéia, né? E o texto diz para nós assim que eles então arguiram a Pedro. Pedro, ele foi criticado, ele não foi acolhido com um abraço dizendo que bênção, Pedro, você foi um instrumento nas mãos de Deus, que maravilha, você foi lá e pessoas foram salvas, se converteram, você realizou uma festa no céu pelos pecadores que se converteram ao Senhor. Não, Pedro, ele foi criticado, né, e chamado a prestar contas prestar contas, né, por conta do seu contato e da sua comunhão com aqueles que não eram judeus ou com aqueles que eram considerados pecadores e pecadoras, como Jesus foi quando ele comia em meio aos cobradores de impostos. Veja, meu irmão e minha irmã, Pedro foi criticado. Você se juntou a ele? Você esteve perto de um pecador? Você esteve perto de uma pessoa pecadora? De uma pessoa impura? Como assim ainda comeu na mesma mesa que eles? Como assim? Como isso pode acontecer, né? Comer junto significa compartilhar. A gente gosta muito de uma mesa, não é verdade? De uma mesa. A mesa de comunhão para nós é um marco, né, da nossa fé cristã. Nossa igreja metodista, nós temos uma mesa no centro que mostra para nós ali que a comunhão com Cristo é o centro da nossa fé, a mesa de comunhão com o nosso Senhor, né? Mas quando a gente senta numa mesa com os nossos amigos e amigas, numa lanchonete ou na nossa própria casa, que maravilha! Que a gente senta, a gente conversa, a gente ri, a gente se alegra, a gente compartilha. Às vezes a gente chora, mas a gente está ali comendo. Existe uma comunhão, há uma união comum entre aquelas pessoas. E olha, talvez você tenha já superado isso, mas acho muito difícil a gente encontrar pessoas que sentam numa mesa para comer e ali conversar e ter um momento de diálogo com pessoas com quem ela não tem afinidade, com pessoas com quem ela não gosta de conversar, com pessoas com quem ela tem até uma certa resistência, para não dizer raiva, que é uma palavra muito forte, né? Pessoas que você não gosta,
Você não vai sentar numa mesa e almoçar um almoço gostoso na companhia de uma pessoa que não te traz alegria, não te traz prazer, ou muito pelo contrário, né? Então, a mesa, comer junto, é compartilhar uma vida de intimidade, uma vida de comunhão. Então, como é que Pedro, que era um servo do Deus vivo, um judeu autêntico, estava ali agora tendo comunhão com pessoas impuras? Isso era, no mínimo, inadmissível, né? E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. As críticas nesse momento não vão abordar a questão da circuncisão, eles não estão nem entrando nessa questão, né? O espaço que Lucas dedica a essa história de Pedro e Cornélio e as consequências indicam sua importância na história da igreja. A ênfase que está aqui no texto para nós, a questão da circuncisão vai ser tratada em outro momento, Paulo vai tratar isso mais para frente, nós vamos ver isso em outro momento, mas agora a ênfase aqui está no alcançar outras nações, alcançar outros povos, porque a igreja é para todos os povos, né? O próprio Jesus vai dizer, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então essa é a ênfase aqui. E a conversão de Cornélio, ela abre a visão missionária da igreja. É o momento em que os outros apóstolos vão se dar conta daquilo que aconteceu. E no finalzinho ali a gente vê que eles vão se alegrar. Mas isso bem ali no último versículo que nós lemos. Então Pedro, ele vai trazer ali toda uma nova uma explicação daquilo que nós já lemos. Ele vem numa ordem cronológica, olha, eu estava orando, aí eu vi o céu abrir, veio lá o lençol com os animais, e depois os homens vieram à minha porta, me chamaram e eu fui até ele. E ele deixa muito claro que ele foi com todas as suas reservas, mas no momento em que ele abre a sua boca e começa a anunciar a palavra de salvação, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, assim como havia descido sobre a vida dos apóstolos lá no começo, né? Ele fala, comecei a falar, e assim como desceu como em nós, desceu também sobre eles, ou seja, ele se colocou em condição de igualdade, assim como em nós que caminhamos com Jesus e recebemos o Espírito Santo, aqueles homens gentios, chamados aqui de incircuncisos, eles também receberam o Espírito Santo, ou seja, como nós, são pessoas iguais a nós, como nós lemos, Deus não faz acepção de pessoas, né? E aí ele vai trazer um texto belíssimo à sua memória, e é lindo, né? Porque o Espírito Santo vai trazendo à memória a palavra de Deus, que vai confirmando, a palavra ela se confirma ao longo, né, da leitura do texto bíblico. E ele, lá no versículo 16 ele diz, e eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? E aí ele faz uma pergunta, né? Se Deus concedeu o mesmo dom que a nós, que andamos com Jesus, judeus autênticos, se ele concedeu o mesmo dom do Espírito Santo que ele concedeu para nós, quando nós cremos em Jesus, para esse povo, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Ele está dizendo assim, olha, eu fui lá mesmo, eu falei a palavra mesmo, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós nos cobramos muito, a gente quer que a coisa aconteça na nossa vontade. E nós precisamos ter essa concepção de que quem faz a obra é o Espírito Santo. A mim e a você compete anunciar a palavra da salvação. Como vai acontecer? Que dia? Que horas? Não sei, e não é isso que tem que nos preocupar, mas a nós nos cabe, nos compete, temos diante de nós o desafio de anunciar a palavra de salvação. Anuncie a palavra de salvação, porque a obra quem faz é o Espírito Santo, assim como fez na vida de Cornélio, de todas as pessoas que ali estavam em sua casa. Aquilo chocou, né, os demais apóstolos lá, a notícia correu, chegou rapidinho lá em Jerusalém. Mas Pedro, quando chega, ele fala assim, olha, eu fui lá. Era normal que os apóstolos andassem de 2 em 2, eles aprenderam isso com Jesus. E normalmente andavam-se 2 apóstolos juntos. Mas nesse momento, e a palavra nos fala assim, que quando tem que ter testemunho, que seja pelo menos 3 testemunhas. Pedro leva o dobro, leva 6
testemunhas. Ele leva 6 testemunhas para irem junto com ele. Então, ao invés de ele ir com um apóstolo, ele foi com 6 testemunhas. E todos aqueles homens foram testemunha do grande mover de Deus, do derramar do Espírito Santo na vida daqueles que não eram gentios, mas na vida daqueles e daquelas que creram. Portanto, meu irmão e minha irmã, o importante não é a sua tradição, não é a sua linhagem histórica, não é de que família você veio, não é de que criação você teve, não. O importante é hoje como está o teu coração. O importante é você buscar a Deus. Lembra de Cornélio, um homem que tinha obras de piedade e atos de piedade e obras de misericórdia, né? Então ele era um homem de oração e ele era um homem de ação social muito forte. Ele era um homem temente a Deus. E quando ele ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo é derramado. Portanto, abra o teu coração, que você possa ser assim como Cornélio, uma pessoa de oração, uma pessoa de ação e uma pessoa que se deixa ser tocado e tocada pela palavra de Deus. E aí então, ouvindo eles, né, no versículo 18, quando eles ouvem então essa explicação de Pedro, olha, eu fiz aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer, que Deus me mostrou para fazer, e era simplesmente pregar a palavra e eu fiz. O restante não fui eu, foi o Espírito Santo que fez. E quando os outros apóstolos então ouvem essa explicação, né, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando a gente entende que é obra do Espírito Santo, o nosso coração se apazigua. E às vezes a gente não está entendendo aquilo que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo essa obra? Por que está acontecendo essa coisa diferente? Por que estamos passando por esse momento? E a gente às vezes quer segurar e controlar com as nossas próprias forças. E o texto nos convida a orar e deixar o Espírito Santo conduzir, né? Quando a gente entende que o Espírito Santo está agindo, que ele está fazendo a obra, o nosso coração se apazigua. O texto diz aqui para nós, né? Os corações se apaziguaram e eles glorificaram a Deus, agradeceram a Deus e ainda disseram uma coisa muito importante. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles conseguiram então glorificar a Deus, porque Deus estava salvando a vida de pessoas que antes, aos olhos deles, não eram merecedoras. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você já olhou para alguém ou já pensou de alguém, essa pessoa não é merecedora, eu quero te convidar a repensar. Eu quero te convidar a colocar diante de Deus. Talvez quando a gente fale de uma pessoa que está próxima a nós, é muito difícil a gente pensar assim. Mas vamos pensar de alguém que não esteja tão próximo assim. Às vezes nós vemos um bandido na televisão, nós vemos lá um jovem que é assassinado, né? E a gente pensa, poxa vida, né? A pessoa que cometeu isso merece a morte. Mas a palavra de Deus não nos chama a declararmos morte. A palavra de Deus nos chama a declararmos vida. Portanto, nós precisamos ter um coração transformado, um coração quebrantado, um coração disposto a anunciar amor e salvação. Eu não estou aqui defendendo uma pessoa que mata, não. Mas uma pessoa que comete um erro é uma pessoa que ainda não conhece Jesus. E quanto mais nós anunciarmos a salvação, quanto mais nós anunciarmos o amor de Deus, quanto mais nós declararmos a palavra de Deus, mais pessoas se converterão e menos pessoas fazendo coisas erradas, roubando, matando, destruindo famílias, por aí nós teremos. Portanto, anunciar a salvação é estarmos aí construindo um futuro de mais paz, de mais amor. Anunciar, quanto mais as pessoas se converterem, menos mal nós teremos neste mundo. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos ser anunciadores e anunciadoras de salvação, mesmo que muitas vezes a gente receba críticas. Lembre-se, Pedro foi criticado. E que a gente também tenha sabedoria para agir diante das críticas. Pedro pegou e explicou direitinho o que havia acontecido e que
Aí os apóstolos, ao ouvirem a explicação de Pedro, entenderam o mover de Deus e glorificaram a Deus. Que a gente possa saber explicar como Pedro explicou diante dos momentos de dificuldade, nem que seja explicar para a gente mesmo, para a gente poder entender. Mas que quando a gente também tem a vontade de criticar, que a gente possa ouvir a explicação da outra pessoa e entender aquilo que está acontecendo. A gente precisa entender que há sempre o ponto de vista de uma e de outra pessoa. E nós não podemos somente julgar, criticar ou falar a partir do nosso próprio ponto de vista, mas tentar entender o que está, o que a outra pessoa estava pensando ou qual era o projeto, o propósito daquilo que ela está fazendo. Que nós possamos nos deixar ser instrumento nas mãos de Deus, dos dois lados, aonde nós estivermos, nós sejamos instrumento nas mãos de Deus, anunciando salvação, anunciando palavras de vida, porque o Evangelho é para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar? Deus, muito obrigada mais uma vez pela tua palavra que nos ensina, nos orienta, nos exorta e também nos encoraja a sermos anunciadores e anunciadoras da salvação. Continue falando conosco, ó Pai, continue caminhando com a tua igreja, com o teu povo. Abençoe cada lar, cada família, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, ó Pai, adultas. Que o Senhor continue caminhando conosco, abençoando cada lar. Quero pedir pelas pessoas enfermas, as pessoas acamadas, as pessoas, ó Deus, hospitalizadas, as pessoas que estão em casa, Senhor, passando por tratamentos, aguardando resultados de exames, que a tua mão de poder seja com todo o teu povo, trazendo cura no meio do teu povo. Abençoe as pessoas desempregadas, abre portas de emprego, Senhor. Abençoe as empresas, os patrões, que eles possam, Deus, prosperar e assim abrir mais e mais emprego para todo o povo, Senhor. Continua caminhando conosco, ó Pai, dispensa sobre nós a tua bênção. É a oração que fazemos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.